Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados e desencarnados. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo site do Centro Espírita Altivo Panfiro. Mais um sábado de alegria por aqui estarmos presentes nesta Casa de Amor, para mais uma reunião pública, quando nós já realizamos a nossa primeira reunião às 10 horas da manhã, junto com a nossa obra social, que começou às 8 horas da manhã. Dia de sábado é sempre, todos os dias são dias importantes, especiais, mas aos sábados se torna mais especial ainda, porque nós atendemos a centenas de famílias em que as crianças, pelas suas faixas etárias, elas tomam o seu café da manhã, assim como as mães, vão para as salas para evangelização. As mães, durante o período, estão em prece junto com os nossos mentores, junto com os nossos palestrantes, assim como aqui no salão também está sendo realizado a reunião pública. E, ao final, por volta de meio-dia, nós temos o almoço, que é ofertado a absolutamente todos, não somente aos assistidos, como aqueles que também assistem, os trabalhadores da casa. É um dia muito festivo para a gente. Apesar de hoje, um sábado, muito frio e chuvoso, nós aqui nos sentimos muito bem agasalhados, porque desde que aqui entramos, nós sentimos o calor que essa espiritualidade nos transmite, o calor do amor, do carinho, da caridade, da benevolência. Somos muito bem recebidos. Portanto, aquele frio e aquela chuva que está lá fora, para a gente aqui dentro não existe. Então, o nosso sábado é sempre muito festivo e queremos também passar a informação de que a nossa casa, ela em nenhum momento ela fecha, Nós tivemos a passagem da pandemia, onde todos os centros fecharam, esta casa permaneceu aberta. Feriados, essa casa permanece aberta. Sábado, domingo, não importa, ela está aberta 365 dias. E nós temos os estudos presenciais, que é passado também pela rede social, mas a gente sempre convida as pessoas para poderem estar presentes, nos estudos, porque é através deles, da presença, é que nós podemos sanar as nossas dúvidas, podemos fazer as perguntas, nós vamos ter o acolhimento do dirigente que está passando o estudo, e é sempre muito importante tirar as dúvidas. Aqueles que, porventura, não puderem estar presentes, que nos acompanhem pelas redes sociais. Nós estudamos o Pentateuco, de Allan Kardec, e as suas obras, tanto quanto as obras também da nossa querida irmã Ivone, de tantos outros que nós temos, inclusive, as obras aqui na livraria. Então, é sempre muito bom estar presente, poder vir a esta casa. O nosso tema hoje, ele é do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, e nas questões, na primeira à 9ª questão. Quem irá fazer o estudo é o nosso querido irmão Raimundo, que nos honra sempre com a sua presença quanto convidado, poder estar aqui.
E na hora do momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã Maiara, trabalhadora da casa, sempre presente, com muito carinho. E assim nós faremos a abertura da reunião através do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, dos itens 6 a 9. Lembramos que a casa já está com as bolsinhas de Natal e será sempre com muito prazer que as crianças poderão ter seus padrinhos, ou seja, a cada dia, quem puder vir apadrinhar uma criança, baixa na livraria, pegar a sacolinha, que tem ali uns itens com os presentes que verdadeiramente não vai fazer nenhuma falta para o bolso daquele que apadrinhar, mas com certeza absoluta vai fazer uma diferença imensa para todas aquelas crianças que no Natal poderão também participar da alegria dos mais favorecidos, quando trocam seus presentes com seus parentes, que reúnem-se em suas casas fazendo a festa de Natal. Essas crianças também terão esse direito e, principalmente, recebendo esse presente daquele que o apadrinhou. Solicitamos a todos que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no vibracal para evitar que, durante a palestra, possa interromper. Nós vamos, então, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, no item 6. O capítulo 18, que fala: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 6, que diz: os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome e não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós fazeis obras da iniquidade. Mateus, versículo 7, 21 a 23. Ao nosso Pai, nosso Deus único, agradecidos somos pela vida, agradecidos somos pelo amanhecer de cada dia. Agradecidos somos pela presença de Jesus e por nos permitir estarmos nesta casa, realizando nossa obra social, realizando nossas reuniões públicas. Agradecidos à espiritualidade bondosa, que temos como dirigente espiritual Altivo Panfiro e toda a falange espiritual da bondade, do amor, como Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Antônio de Aquino, nosso Chico Xavier e Allan Kardec. Agradecidos somos pela presença de todos, pelo carinho que recebemos, pelos fluidos e pelas energias. E assim, agradecidos que somos
pedimos a Ti, Jesus, mas em especial ao nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O item do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na questão primeira que nos diz: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Assim, passaremos a palavra ao nosso irmão Raimundo, são 17 horas, para que possa, então, nos trazer o estudo e que Deus lhe abençoe. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Embora seja redundante, né? É sempre uma grande honra podermos falar de Jesus da forma rediviva, né? Não há nenhum de nós que chegamos ao Espiritismo que não estejamos no cristianismo há muitos séculos. Mas não tivemos oportunidade, provavelmente no passado, de um pouquinho mais no entendimento do Evangelho de Jesus e na coisa principal, nos percebermos como espíritos, porque só dessa forma nós conseguimos entender Jesus. E outra coisa, sem percebermos também a reencarnação, nós não conseguimos perceber a dor, principalmente a dor que a gente não conhece a causa, tá? Se a gente não perceber a reencarnação. Mas o nosso tema hoje é Deus. Só para a gente ter uma ideia, existe uma infinidade de anjos. Nós só conhecemos um, o governador do nosso planeta, o unigênito. Mas Deus é um só. E aí, eu queria convidar a todos, né, para junto conosco refletir sobre essa questão de entender Deus. Só para a gente começar a dimensionar e sair da ilusão que a gente já vem há séculos, né, que Deus tem uma forma, Deus é assim, assado, tá? Para a gente sair disso, vamos procurar entender o seguinte: o sistema solar, que tem 9 planetas, e nós estamos habitando um dos menores planetas desse sistema, ele é imenso, gente, e muito complexo. Qual o homem que consegue entender com perfeição esse sistema? Ele está dentro de uma galáxia, né, que é a Via Láctea, cara, que é imensa, muito grande mesmo. Só que do lado dela tem uma outra, que é a Andrômeda, que um raio de luz leva 40 anos para atravessar. Só falei de duas, da que nós moramos e da vizinha do lado. Mas existem milhões de galáxias. E aí começa a mexer com aquilo que está na questão 1. Que é Deus? Já perceberam? Nós vamos estudar numa das questões aqui que não existe efeito sem causa. Você imagine quem é esse ser que criou todas as coisas. Tudo que existe é a criação de Deus, exceto o mal. Porque o mal é a contrapartida do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio dos espíritos. Deus nunca prescreveu e não prescreve o mal para ninguém. Ah, mas eu sofro. Tá, você sofre primeiro porque é didático, tá? É matéria didática. Lembra que Jesus falou? Esse planeta não é um planeta de delícias. Aqui não é lugar de ser feliz. Aqui é lugar de se preparar para ser feliz. Aí quando ele fala do reino dele, ainda não é aqui. Ainda não é nesse momento, mas será no futuro. Então, para que a gente possa perceber, para que possa mexer conosco, essa questão do entender a Deus, para que não fiquemos, vamos dizer, na infantilidade que vivemos há muito tempo, no institucionalismo religioso que define Deus, define céu, define inferno, anjo e demônio, sem o conhecimento que o Consolador prometido por Jesus trouxe. Até o Consolador nascer, chegar na Terra, e a partir de 18 de abril de 1857, tudo que se tem sobre Deus, o infinito, sobre as almas, sobre o que é inferno, o que é céu, o que é anjo, o que é demônio, é documento institucional de uma religião. Mas a partir da codificação, não. Né? Não só o Espírito e Verdade, como ele coloca com
toda, naquela introdução mais concisa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Venho como um general com um grupo de oficiais e soldados implantar na terra o Consolador prometido por Jesus. Aquele que Jesus falou que ensinaria tudo que ele não podia há 2000 anos e restauraria o seu Evangelho. Tá? Então, quando a gente vê a dimensão de Jesus, imagine Deus. Né? Então vamos lá, né? O nosso irmão já leu a nossa primeira questão ali, mas para que a gente possa fazer uma viagemzinha que possa mover a nossa mente, vamos dar uma chegadinha lá no nosso passado, tá? 1800 anos antes de Jesus, olha só, gente, 18 séculos antes de Jesus, chega na Terra Abraão. É aqueles que conhecem um pouquinho de Bíblia, ou pelo menos ouvem uma pregação, você vai ver que é o pai da raça escolhida. Cuidado com isso, porque isso aí tem um equívoco, né? A raça escolhida ali naquele momento eram aquelas almas que tinham condições de acreditar no Deus único, desenvolver a fé e preparar para, 18 séculos antes de Jesus, preparar as condições para que Jesus viesse. E Moisés são 13 séculos e meios antes de Jesus. Então, de Abraão até Moisés, gente, tem aí, vai cerca de 500 e poucos anos, cerca de 600 anos, que Abraão foi o primeiro filho de Deus que desceu à terra, que acreditava num Deus único e preparava o terreno. Olha como é que as coisas são muito demoradas. Eu não vou nem lá atrás. Quem se deu o trabalho de ler o livro Evolução em Dois Mundos, você vai ver quantos milhões de anos levou para um de nós aqui que hoje é espírito, o princípio inteligente, levou para chegar a esse ponto. Então, para que possamos estudar essas primeiras questões, essa viagem é muito boa. Então, de Abraão até Moisés, cerca de 550 anos. Abraão, ele trazia uma certeza absoluta no Deus único, uma fé imensa, de tal maneira que naquele tempo, o anjo da guarda da raça hebreia, que se chama Jeová, mas pelos prodígios que ele fazia, ele passou a ser chamado de Deus. Então, por isso que ele é o Deus do judeu. Não existe o Deus do judeu, Deus, não. Só existe um Deus. Mas Jeová, que era o anjo da guarda, né, o guia da raça hebreia, ele falava com Abraão, assim como falava com Moisés e com os profetas. E ele prometeu a Abraão que se ele não afastasse da fé, ele ia dar a ele uma posteridade, uma família imensa que ia dominar a terra. E é só dar uma olhadinha em volta que você vai ver. Né? Os maiores cientistas, os maiores produtores na área intelectual, vê o sobrenome deles. Quase tudo judeu. Os donos do capital no mundo hoje, judeu. Entendeu? Mas isso aí, por quê? Porque nesse povo nasce reencarnam almas que têm uma visão um pouquinho além em relação a Deus e a fé, mas não necessariamente sejam moralizados. Por isso que às vezes a gente vê algumas excrescências, né? A gente está vendo agora aquela guerra que não acaba nunca. Vou deixar aí para vocês, todo mundo tem uma Bíblia, nem que seja esfiada num canto lá. Se você se der o trabalho de ler só o primeiro livro, que é a Gênesis, não se assusta com os termos. Você vai ver a história de Abraão. Tá? Abraão, o primeiro grande milagre na vida dele, milagre entre aspas, nós sabemos que milagre não existe, mas que mostrava a fé que ele tinha, ele queria de todas as formas, quando ele tinha essa missão, de todas as formas, ter um filho, para ser o seu sucessor. Mas não conseguiu. Quando ele chegou quase a 80 anos, o anjo da guarda, né, que ele chamava de Jeová, Deus, chega para ele e fala, você vai ter um filho. Como? Minha mulher já está velha, eu também, agora não dá mais. E não é que a mulher engravidou e nasceu Isaac? E num dado momento, né, ele já estava todo robusto em fé, Deus faz um teste para ele, a Jeová faz um teste, para provar que você me ama mesmo, que você me submete mesmo. Eu quero que os judeus ainda hoje são chegados a fazer oferenda, não mais com animais, mas no passado era muito comum fazer com oferenda, e no passado houve até raças que fazia com ser humano, né?
Então você vai sacrificar o seu filho em meu nome. Ele nem discutiu. Pegou o menino, foi para o ponto do sacrifício, pegou a espada. Antes dele atingir o menino, Jeová chega para ele: não é necessário executar Isaac, seu filho. Eu só queria confirmar a têmpera que você tem para sustentar essa fé e fundar a comunidade de espíritos que vão espalhar no planeta o Deus único e mais tarde receber Jesus. Tá tudo, se você for lá no Velho Testamento, está tudo previsto lá. Isaías previu, Jeremias e outros, que chegaria Jesus, que, inclusive o nome Jesus, tá? Porque Jesus é um nome do indivíduo. O Cristo não. O Cristo é a condição da alma. Espíritos crísticos são espíritos puros. Então, só para a gente ter uma ideia, e não ficar muito aí na Bíblia, qual era a missão então de Abraão? Implantar a fé em um único Deus e formar a sua descendência, que eram susceptíveis de dar continuidade a essa ideia. Então, passados 5 séculos e meio, vem um descendente de Abraão, Moisés, que não por acaso, embora fosse filho de judeus, os judeus nessa época estavam como escravos no Egito, e a judia que gerou Moisés não pôde criá-lo. Aí colocou ele num cestinho, com essa história, colocou no rio, ele foi descendo pelo rio, aí a filha do faraó viu e criou como filho dela, como neto do faraó. Por isso Moisés tinha uma cultura exuberante para aquela época, além do espírito missionário que ele era, né? Mas Moisés nunca se sentiu, vamos dizer assim, desligado dos judeus, da sua raça. Respeitava todos. Num dado momento, um egípcio espancou e executou um judeu, ele foi lá e matou o cara. E é claro que ele teve que vazar, senão eles executariam ele. E aí ele preparou tudo e tirou o povo hebreu de lá. Aquela história toda de atravessar o deserto. Quando ele passava pelo Monte Sinai, uma nuvem falou com ele, definiu, vai lá, é o Êxodo 20, definiu para ele subir no monte, receber os 10 mandamentos, etc, etc. Você vai ver que o primeiro mandamento já daria para a gente perceber o que o Livro dos Espíritos traz logo aqui no início dele. O entender Deus. O primeiro mandamento é: não façais imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus não é morfológico, ele não tem uma forma. Vocês não vão conseguir perceber o que é Deus. E isso há 2.000 anos já está lá. Há 2.000 anos não, Moisés tem 3.350 anos isso, né? Que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aí, gente, continuando, lembre que Moisés, para implantar o Deus único, que quem implantou foi o pai dele, mas quem desenvolveu e consolidou foi Moisés e os profetas. Ele ficou 40 anos no deserto, fazendo o quê? Já perceberam isso? A dificuldade que temos de implantar em nós mesmos ou em quem quer que seja as ideias novas. Então ele teve que esperar algumas gerações morrerem para aqueles que, quem estava com 40 anos, né, quando ele saiu do deserto, são aqueles que estavam preparados para dar sucessão ao trabalho de Moisés. Desculpa aí que eu estou numa crise alérgica. Então, gente, daí para frente, todos aqueles nomes que você encontra lá no Velho Testamento são profetas. O que é profeta naquela linguagem? Para nós hoje, médiuns. Para eles, adivinhos. Por quê? Porque o que o médium faz? O médium pode ver passado e futuro. Pode? Bom, o futuro não é visível, a não ser o nosso contrato. Porque quando o médium vê um futuro, o que ele viu? Viu o contrato. Tá? Contrato de reencarnação. Vai acontecer isso, vai acontecer porque está no planejamento. Mas o futuro nós não temos como saber, porque o futuro depende do nosso livre-arbítrio. Entendeu? Mas Deus sabe, porque Ele sabe tudo. Até onde é que nós vamos errar, etc. Ele sabe. Quando a gente vai lá na Gênese kardeciana, você vai encontrar um capítulo lá chamado A Presciência. Você vai ver que os espíritos superiores têm essa condição. Tá? Para nós não. Então quando o médium, não, estou vendo o futuro. Não, você está vendo o contrato. O futuro não é visível. Por quê? Você vai casar com fulano, e se você mudar de ideia antes, quem garante isso? Você vai casar com a Beltrana, quem garante, entendeu? Então o futuro é assim para nós, ele depende do nosso livre-arbítrio. Não para Deus, que Ele sabe exatamente o que vai acontecer.
Então, meus amigos, Moisés, essa alma elevadíssima, qual era a missão de Moisés, né? E que época que ele chegou na terra? Até Abraão, como Moisés, não é consistente as datas, mas muito pouco importa para nós, porque dá a ideia da distância, que é o que nós precisamos, tá? Você vai encontrar, segundo a Torá, né, que são aqueles 5 livros, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro é a Gênese, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Esses 5 livros são atribuídos a Moisés. Embora, Moisés escreveu, não necessariamente, porque tem um ali que conta a morte dele, então é atribuído a ele. É o período que ele estava ali. Mas muita coisa ali é dele mesmo. Toda aquela legislação que está em Deuteronômio, que está em Levítico, aquilo tudo era dele. Por quê? Segundo a Torá, ele viveu 120 anos. Isso é factível, porque tem outros que informam 110, 120, então é próximo. Mas aí viveu. Ele teria nascido em 1560 antes de Jesus e falecido em 1440, que dá 120 anos, né? Mas segundo uma outra tradição rabínica, que é dos rabinos, Moisés teria vivido entre 1391 e 1271. Essa é a mais concernente com a que os Espíritos falam. Que o que Moisés escreveu, segundo eles, tem cerca de 1350 anos. Então essa é a mais concernente, tá? E qual era a missão de Moisés? Como vimos, gente, era consolidar aquilo que o pai da raça hebreia trouxe, que era o Deus único e a fé. Só que ele tinha mais algumas coisas. Qual é a outra que, além de desenvolver, tinha que educar o povo hebreu, entendeu? Conduzir o povo hebreu para essa condição de respeitar a Deus em todos os sentidos e desenvolver a fé. Existem livros no Velho Testamento, como o Salmo, Provérbios e outros tais, você vai ver que ele desenvolve de tal maneira a fé que você não encontra nem no Novo Testamento e prova que você não encontra em lugar nenhum. Tem um livro de Jó. Jó, cara, o cara tinha uma fé imensa. Ele era um homem, para os padrões de hoje, bilionário. Ele perdeu tudo. Acabou dormindo em cima do esterco numa estrebaria. Mas em nenhum momento ele negava a Deus. O tempo todo ele assumia que a culpa era dele. Não conhecia nada, nem pensava em espiritismo, né? Quer dizer, conhecia da parte espiritual, tá? Então, para mim, a maior fé que você vai encontrar na Bíblia é de Jó, tá? É um livro lá do Velho Testamento. Então, meus amigos, Abraão, isso aqui é uma afirmação de um autor maravilhosa, né? A vocação e missão de Moisés. Se Abraão é modelo de obediência e confiança em Deus, Moisés nos permite contemplar que a fé é para a entrega, convertendo-se em um novo critério de pensamento e ação que muda toda a vida humana. Quem aí já leu Paulo Estevam? Se não leu, vai ler, né? Porque é um dos livros que espírita não deixa de ler nunca. Você vai ver que Gesiel e Abigail, que se tornaram depois, mais tarde ele se tornou o primeiro mártir, né? Na verdade, dentro desses conceitos, porque Barçanufo foi executado antes dele como um essênio, tá? Então, mas na história do espiritismo, do cristianismo, se chama, né, o Estevão como o primeiro mártir. Ele se tornou Estevão, mas se você vê a fé, a dignidade, a moralidade de Abigail e de Gesiel, que se tornou Estevão, e eles não conheciam Jesus. Essa é de onde? Da cultura implantada por Abraão, por Moisés e pelos profetas. E também os sacerdotes. O Velho Testamento, o povo hebreu, até que Samuel ungisse o primeiro rei, tá, foi dirigido pelos profetas e pelos sacerdotes. Tá? Mas esse é um assunto para outra oportunidade. Então, continuando, gente, perceberam? Muitas das coisas, exceto os 10 mandamentos, tudo que você vai encontrar nesses livros é lei de Moisés, não é lei de Deus. Mas só que Moisés tinha, vamos dizer assim, com clareza mesmo, a nuvem que determinou a Moisés, falou com Moisés, efeito físico, que fosse lá no alto recolher os 10 mandamentos, era uma reunião mediúnica de ectoplasmia de alto nível. Né? Definiu, inclusive, quem podia subir, é só você e Arão. E tem autores que afirmam que Arão era mais médio que Moisés. Você imagina o que era isso? Então foi com o fluido do Arão que se cortou a pedra, que se escreveu, e Moisés desceu para implantar.
saiu no palco, os caras lá embaixo quebraram, porque ele quebrou a pedra, porque ele se aborreceu, a nuvem volta de novo. Para que isso, Moisés? Você é o missionário, volta lá, que a gente vai escrever de novo. E não foi assim num minuto não, o negócio durou 2, 3 dias, sei lá, viu? Tanto que ele deixou os anciãos tomando conta do povo aqui no pé do Monte, do Monte Sinai, né? E eles, de Moisés demorou, eles pegaram um anel de um cordão de outro, fundiram, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, porque era o da época. Mas o Moisés estava indo exatamente quebrar esses paradigmas. Foi por isso que ele quebrou a pedra. Aí ele voltou, quando viu lá, ele pegou o cajado, quebrou o nego no pau e quebrou o bezerro de ouro e quebrou a pedra também. Aí a nuvem volta e fala, volta lá, cara. Você tem que implantar o Deus único, é a sua missão. Foi aí que começaram os 40 anos, para baixo e para cima, até esperar aquela geração que não tinha como aceitar um Deus único, eles tinham necessidade de adorar, de fazer sacrifício, de fazer oferenda. Como nós conhecemos muita gente que tem necessidade. Então não tem absolutamente nada de errado nisso, é simplesmente uma questão de entendimento. Tá? Jesus dá uma aula imensa sobre isso, quando ele prioriza. Entra alguém para fazer uma oferenda no altar, ele fala, deixa a sua oferenda no pé do altar, vai lá fora, reconcilia com o seu inimigo, depois você volta e faz a sua oferenda. Ele não diz para ele que aquilo era besteira, não. Respeita com dignidade o que a pessoa é. Eu tenho necessidade de acender uma vela, faça, cara, com fé. Mas se você for bom, isso é que é importante. Porque o entendimento, como nós vimos, leva muito tempo para chegar. Para chegarmos, por isso que eu estou te falando, para chegar onde nós chegamos, estamos aqui sábado, nesse sábado chuvoso, para ouvir o Raimundo falar das questões do livro dos Espíritos. Se fosse o Divaldo, tudo bem, mas Raimundo, um trecho com goma, tá? Então, isso é porque nós já nos adiantamos muito, muito, muito. E não foi fácil para os nossos guias nos trazer até aqui. Não foi fácil para esses guias, que ele citou alguns ali, porque são muito mais que isso aí. Fundar essa casa aqui, passar para alguns, né? Delegar alguns a parte física, tá aí o Nilton, todos vocês. Gente, reflita sobre isso. É muito grande, é muito maior que imaginamos. E se nós, lembra que Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo? Você já imaginou como é que é a recepção do mais humilde dos trabalhadores da casa espírita, mas que é sincero, verdadeiro, faz tudo de verdade? Quando eu cheguei, eu vi uma moça bonita ali lavando o chão, limpando o chão. Cara, é assim. Se tiver quintal, juntar o cocô do cachorro, qualquer tarefa. Daí até de... Mas quando a gente volta, quem é que está aqui no mundo dos espíritos? Um grupo imenso, são eles que vão nos recolher. Pensem nisso. É imprescindível não permitir, o Nilson estava falando há pouco ali da obsessão do Chico. Nós somos o tempo todo empurrados para não vir ao centro espírita, gente, o tempo todo. Nós somos o tempo todo empurrados para o prazer, para a alegria, que passa daqui a pouco, tá? Porque não tem nada de errado nisso, mas só que isso a gente já faz há muitos séculos. Se nós chegamos no Espiritismo, nós precisamos entender isso aí. Como foi difícil trazer o Deus único para a Terra, né? Então vamos lá. As nossas 9 questões, as 3 primeiras tratam de Deus e o infinito. E Kardec pergunta, que é Deus? A resposta, Deus, ele já leu, né? A inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Gente, a causa primária foi ele quem criou tudo exceto o mal. A gente já percebia isso há muito tempo. Mas vocês já tinham percebido que é a inteligência suprema? Já percebeu que é questão de primeira ordem desenvolvermos a nossa inteligência, que não necessariamente seja a escolaridade ajuda, mas você desenvolve a inteligência como? Usando a que tem. Até porque, já que nós temos certeza da reencarnação, eu não sei o que eu fui no passado. O que nós fomos no passado? Muitos de nós aqui já fomos coisas nobres dentro daquele que a gente considera, né? Se é médio, então, tenha certeza disso, tá? Emmanuel afirma lá no livro homônimo Emmanuel. Os médios caíram do píncaro do sucesso de alguma coisa. Beleza, riqueza, poder, etc, etc, etc. Tá lá. O livro é fácil de guardar, é homônimo Emmanuel. O capítulo é o 11, falando aos médios. Tá? Então, nós que chegamos ao Espiritismo, todos nós estamos vindo, né, de reencarnações
que nós não aproveitamos bem no cristianismo. Por isso estamos tendo a oportunidade agora, por isso é que eu considero uma honra muito grande falar de Jesus, mas é uma responsabilidade imensa. Porque aqueles que trouxeram o Deus único, viram quem são? Almas elevadíssimas. E aqueles que vieram para aceitar Jesus há 2000 anos, muito mais elevada do que nós. Eles iam cantando para ser estraçalhado por pata de cavalo, passado a fio de espada, espancado até a morte, comido por feras, etc., queimado, etc, etc, etc. Qual de nós tem condições para isso? Por isso o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo dos Espíritos. Os trabalhadores da última hora somos nós chegamos agora. Eles é que prepararam isso tudo para nós. Mas não se preocupa, não fica preocupado não, que no futuro você vai preparar para outros, tá? Aí a gente vai descer em planeta mais atrasado, vamos fazer missionário em outro planeta. Então vamos ressarcir tudo isso, porque a nossa consciência vai nos cobrar isso. Nós estamos aprendendo isso no Centro Espírita, por isso que não tem tarefa para nós. Recentemente, a nossa dirigente nos falou, gente, nós não precisamos de palco, de microfone, etc, etc. Não se empolgue porque você faz uma palestrinha, porque você coordena um curso, não precisamos de nada disso. Até porque foi isso que jogou a gente nas trevas no passado, porque a gente usava a nossa roupa bonita, as nossas posições, né, para dilapidar o patrimônio alheio, etc, etc, etc. Vamos na Bezerra de Menezes. Ele fala assim: nós que estamos consciencialmente ligados a essa empreitada, fomos nós mesmos que no passado distante deturpamos a interpretação do Evangelho para atender os nossos interesses e dos nossos grupos. Quem somos nós? Fácil de entender, né? Então, por isso, estar em qualquer posição no Centro Espírita, no Espiritismo, é bom, sem se envaidecer, levando a sério mesmo. O codificador, quando ele foi começar o Livro dos Espíritos, ele ficou em dúvida por onde começasse, porque ele tinha um arrumo assim de caderno de pergunta e resposta. É muito mais do que os que a gente recebeu. Isso aqui é um filtro. O Livro dos Espíritos é um filtro. Todos esses livros são filtros, tá? E aí ele chega para o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade: meu filho, por onde começa tudo? Ele: por Deus, então começa por aí. E aí ele ficou meditando, como perguntar a primeira. Quem pega lá, ó, não tem artigo, quem é, como não é. Que é Deus? É direto. Que é Deus? Quem é, como é, não. Que é Deus? Deus é inteligência suprema. Pense nisso. Começa a estudar, a se interessar, porque tudo no universo é ciência. O passe é ciência. A reunião de tratamento é ciência. A comunicação mediúnica é ciência. Volitar é ciência. Tudo é ciência. Por isso, estudar o Espiritismo, independente da escolaridade, você vai aprender uma ciência que é para a alma, não depende de escolaridade. Até porque a minha escolaridade não é essa que eu tenho aqui. A minha escolaridade, o que nós somos? Tudo que nós vimos sendo até o momento de nascer, mas o pouquinho que nós somamos até agora. Então, nessa encarnação, nós somamos quase nada, porque quase tudo nós temos o quê? De diversas reencarnações. Tá? A segunda questão, que se deve entender por infinito: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Por que eu comecei falando do tamanho do universo, que não é nem conhecido? É infinito. O que é isso? Tentar entender isso é igual a procurar saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Não dá para nós. Não dá. Se nós não conseguimos entender a Via Láctea toda, conhecemos bastante sobre ela, você imagina conhecer o universo, o infinito. Tá? Então, vamos deixar isso aí para o futuro. Então, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Né? E a questão 3. Aí a gente fecha o Deus e o infinito. Né? Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? A resposta: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Afirmo para vocês, pesquisa minha, essa primeira parte do livro, se não me engano, tem 76 questões. Tem 18 dessas questões que você vai ouvir isso aqui. A inteligência de vocês não dá. Falta-lhes vocabulário na língua que você usa, etc, etc. Nesse planeta você não consegue entender isso, etc, etc, etc. Então não vá além. Não vá além. Não fica preocupado com essas picuinhas que o meio espírita adora, mas que a doutrina espírita nunca tratou.
A doutrina espírita, ela trata de moralidade, né, do Evangelho de Jesus com profundidade, né? Então, definição incompleta quando a gente diz que Deus é infinito. E aí nós passamos para o nosso segundo subtítulo, provas da existência de Deus. Quando nós começamos falando do infinito, que é o universo, está aí uma prova, né? Vou começar por uma historinha. Havia um homem rico lá nas terras onde nasceu Jesus. Ainda hoje tem muitos nômades, né? Mas no passado era normal, eles eram todos nômades. Inclusive Abraão era nômade. Tá? Gente, e esses homens ricos, eles viajam com um séquito, né? Então eles têm vários animais, né? Uns transportando barraca, outros transportando alimento, outros são animais que eles usam para comercializar, etc, etc. E eles andam de um oásis ao outro normalmente, né? Aí quando eles chegam no oásis, aí monta aquela barraca toda, pode ficar lá um dia ou dois ou mais, mas aí o dono desse grupo aí, desses animais, dessa riqueza, ele ficava observando um dos seus criados, que cuidava dos animais, que todo dia à noite ele ajoelhava, postava as mãos, olhava para o céu e fazia prece. Um dia ele chamou, vem cá, como é que você consegue ter tanta fé nesse Deus que não fala com você? Porque Jeová falava com eles, que você não vê, sabe? Aí o cavalariço falou para ele, meu querido chefe, quando o senhor recebe uma carta, como é que o senhor sabe quem mandou? Pela letra e pela assinatura. Ah, tudo bem. Quando o senhor acorda de manhã e vê diversos rastros em torno da sua barraca, o senhor identifica que é de camelo, que é do jumento. Por quê? Pela forma do pé. Como é que o senhor identifica aquelas estrelas, aquela nuvem que está formando ali? Aquilo ali é o quê? É o rastro de Deus. Aí o homem rico ficou pensando, como é que pode? Ele tão ignorante, pobre, meu empregado tem esse entendimento e eu não tenho. Então, a questão de entender Deus não tem nada a ver com escolaridade. Não tem nada, entender o espiritismo não tem nada a ver com escolaridade. Mas então não precisa de escolaridade, precisa, óbvio. Se você tiver oportunidade, estuda o máximo que você puder, porque isso desenvolve a mente física que está acoplada no perispírito, que fica arquivada no espírito. Por isso que eu estou falando que o meu conhecimento hoje não necessariamente é esse que eu apresento, porque tem uma parte que está embotada na reencarnação que eu não sei, que está no passado esquecido aí. Tá? Porque a gente embota aquelas, por bondade de Deus, fica embotado aquelas que nós já dominamos para a gente aprender outras. Né? Então vamos lá para o segundo subitem. A primeira dela, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Está na ciência da Terra. O Espírito de Verdade fala, num axioma que aplicais às vossas ciências, não é feito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Por isso que eu fui lá no infinito. Quem é a causa do universo? Mas para quê? Não precisa ir tão longe. Dá uma olhadinha, analisa o seu corpo físico. Tá? Quem conhece um pouco mais de máquina, um pouco mais de ciência, não existe nada que se aproxima do corpo humano. Tem muita coisa próxima, exatamente porque os caras copiaram. Tá? A minha profissão é processo. Então, eu trabalho em processo industrial. Então, o que tem de instrumentação numa unidade de processo é um negócio de louco. Que vê tudo, temperatura, pressão, vazão, o que está entrando, o que está saindo, etc. O tempo todo. O nosso corpo é cheio disso. Cheio disso. Mas você sentiu sede. O que é sede, gente? É um alarme que o cérebro está recebendo, que você está com pouca água no corpo. Você tem que beber água. Por isso que o correto não é você esperar ter sede. Você tem um pedacinho que você sacrifica o corpo. Melhor você beber água com uma rotina. Não bebe em excesso, porque senão você vai dar muito trabalho aos rins, e nem de menos que você vai sacrificar suas células. O que regula isso? Tem vários métodos. Conversa com o seu médico, ele te explica. Mas na dúvida, acompanha a urina. Se você não estiver tomando nada que está colorindo a sua urina, ela não pode ser muito amarela, porque está em pouca água, nem muito clara, porque tem excesso. Então ela tem que ser amarelo claro. Tá? Se você adotar, bebe água e urina, daqui a pouco bebe água e urina, você vai passar 24 horas do dia assim. E eu que acordo de noite, eu vou lá e bebo água de novo. Tá? Para você manter sempre o corpo diluído. Então, observe que essa máquina é fantástica. Quem é aí que percebe, a não ser que tem algum cheiro estranho, que tem nariz? Nem nariz você percebe. Mas pelo nariz está entrando o ar atmosférico, que está indo lá dentro do pulmão, que tem umas pecinhas lá chamadas alvéolos, que
cola neles o oxigênio que está no ar, joga na corrente sanguínea através do glóbulo vermelho. Esse mesmo glóbulo vermelho cola no CO2, né, no dióxido de carbono, que é o resultado da queima, joga no nariz. Entra oxigênio e sai CO2. Entra oxigênio. Percebe isso? Máquina fantástica. E o que sustenta isso? Uma das coisas que está muito em moda, e mesmo assim as pessoas continuam não percebendo a importância. O verde. Tudo que tem clorofila produz oxigênio durante o dia, mas em grande quantidade, e consome à noite, em menor quantidade. Senão anularia isso, aí a gente não poderia viver na Terra nessas condições. Ah, mas a floresta, sim, a floresta, mas principalmente os oceanos, que são os grandes pulmões do planeta. A Amazônia é um pulmão da humanidade? Não. Ela é pulmão sim, mas ela é mais ar refrigerado que pulmão. Porque se você pegar a Amazônia, ela cabe dentro do oceano, o nosso aqui, Atlântico, ainda sobra água pra caramba, né? E o fundo dele todo é floresta, gerando oxigênio. Está lá embaixo, tem clorofila, chega a raio de luz, tanto é que o peixe respira o quê, gente? Oxigênio diluído ali na água. Tá? Olha que máquina, que coisa. Só 2 itens para nos manter vivos. Os seres clorofilados, a quase totalidade é vegetais, tem alguns micro-organismos que são clorofilados, produz oxigênio. Nós precisamos do oxigênio para viver, mas na queima do oxigênio sobra CO2. O tempo todo é a tal da hematose, está acontecendo no nosso pulmão e a gente nem percebe. Só o nosso corpo. Mas tem muito mais coisa. Né? Muito mais coisa. Quando você vai lá no médico, talvez com vocês não aconteça tanto, mas na minha idade eu faço há muitos anos. Então, quando eu saio do médico, ele já me dá uma relação de exame para me levar o ano que vem. Se eu não tiver com nada, ele marca para o ano que vem. Tudo aquilo que ele mede ali são variáveis do processo dessa unidade biológica. Tudo que ele mede ali é variável. Tanto é que tem um parâmetro, você não tem que estar ali dentro. Se sair, o que ele faz? Te orienta a corrigir aquilo ou te dá medicamento, que não pode ficar fora. Senão, o produto está fora de especificação. O que é o produto? A sua vida. Por isso, quem não adota médico e quem não cumpre o que o médico faz, não adota ciência na sua vida biológica. Aí eu vou ao médico, mas e aí, você faz o que ele fala? Não. Jogou dinheiro fora. Entendeu? Então, gente, para a gente ver onde é que a gente pode encontrar Deus? Em todo lugar. Mas nessas coisas simples. Como é que isso funciona assim? Isso é que levou muita gente de ciência a achar que não precisa de Deus, porque a natureza age sozinha. Aí a pergunta está aí. Tá aí. Então, não há efeito sem causa. Quem criou a lei que criou tudo isso? Deus nosso Pai. Né? Vamos lá, a quinta. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Mas vem cá, mas eu não vivi isso porque eu já estou bem adiantado. Mas se você for numa ciência, tá? Se essa ciência que escava o solo, captando caquinho disso, de osso, de vasilha, para escrever a história, você vai ver que muito antes de Abraão trazer o Deus único, o homem já adorava um totem, uma montanha, o sol, a lua, um astro, por causa disso aqui. Porque Deus está em nós. Não há efeito sem causa. Se nós temos essa intuição de Deus, é porque Ele existe. Não importa, nem está muito antes da gente pensar em religião ou coisa desse tipo. A gente já adorava. Tá? Então, isso é uma lei natural, está impresso em nós. Sexta, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos nossos selvagens esse sentimento? Não, vem cá, então você acredita em Deus porque alguém te ensinou. Então, e esses que eu falei agora, que é muito antes do Abraão, que já adoravam um Deus que ele não tinha. Então, não é fruto da educação. É óbvio que a educação facilita, consolida e melhora. Mas é inato em nós acreditar em Deus. Tá? Só questão de tempo. Uma coisa que é ateu, por pouco tempo. Né? 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, mas então qual seria a causa dessas propriedades?
É indispensável sempre uma causa primária. Tá, é verdade que na propriedade, acabei de falar agora, que muitos cientistas acreditam que não precisa de Deus. Porque nas propriedades da matéria, nas fórmulas que se descobre, você vê que age naturalmente. Mas quem foi que criou essas fórmulas? Aí é que está a questão, né? Mais um pouquinho. A oitava. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outro, o acaso. O Espírito de Verdade responde: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Você acha mesmo que o acaso vai criar isso? Não. O acaso não é nada. Quem criou isso é uma causa inteligente. Isso que eu acabei de falar sobre o nosso corpo, né? Tem milhares de coisas. Se você observar a nebulosa que Jesus e outros espíritos receberam a ordem de Deus de criar um Sol e 9 planetas, ela fazia uma elipse, né? Ela circula dentro da Via Láctea. O nosso sistema solar faz a mesma coisa ainda hoje, porque eles não mudaram isso. Só quebraram, formaram o Sol e os planetas e a gente continua girando dentro da Via Láctea, entendeu? Então, foi por acaso? Não, tem uma causa aí, tem uma causa inteligente. Então, para uma coisa inteligente, a causa tem que ser inteligente, né? Então, para criar o universo, tem muito mais do que a expressão que nós conhecemos como inteligência, né? A nona e última do nosso escopo, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Kardec é demais, né? Ela conta, ele vai chegando até, ou você entende ou aceita, ou então continua lendo. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele determina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Vai atravessar a rua ali, atropelado, acabou. Pega ali fora um vírus, daqui a pouco é abatido, etc. Então, que é isso, gente? Então, é orgulho nosso, né? Muita gente considerar que há uma coisa mais importante que a ciência. Não, gente, a ciência nada mais é do que lei de Deus. Qualquer item científico que você pegar é lei de Deus. Qualquer um deles. Entendeu? Agora, nós temos ainda 7 minutinhos. Eu vou avançar um pouquinho no tema da semana que vem, que é atributos da divindade, para que nos dê um conforto nessa questão do entender a Deus. E a gente perceber, olha que eu factuei 1800 anos antes do Cristo, né? Moisés foi Abraão, 1350 Moisés, Jesus há 2000 anos, Espiritismo 150 e poucos anos. Então vamos lá. Olha a questão 10 do Livro dos Espíritos, é a próxima da semana que vem. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Isso me frustrou muito quando eu li a primeira vez. Não, falta-lhe para isso um sentido. Mas depois eu continuei lendo, eu li a 11. Né? A 11 é: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aqui está a chave, gente. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aí, reflita sobre essa questão da transição planetária. Aliás, tem uma peça de teatro rolando aí, Transição Planetária, tá, em que Joana de Anjos, né, o personagem lá, explica essa questão daqueles 4 livros que o Filomeno trouxe, mais um que a Joana já tinha trazido há muito tempo. Essa questão da transição planetária, né? Vocês já observaram que nós temos 5 sentidos, não é isso? E os 5 sentidos atendem ao corpo? Nenhum atende ao espírito. O 6º sentido nós já temos em desenvolvimento. O que é ele? É o sentido espiritual. É aquele com o qual você vive a vida do espírito, que nada mais é do que a mediunidade. Não, mas então eu sou médium, eu estou dizendo, não. Essa mediunidade que nós temos aqui na Terra é compromisso. Acabei de falar agora aqui porque você está devendo. Está pagando conta. Entendeu? É aquela mediunidade, porque a mediunidade ela é inerente do espírito. Não teria como nos comunicarmos no mundo do espírito, porque lá não tem voz material. E não teria como meu anjo da guarda me ajudar, porque eu dependo dessa mediunidade chamada intuição.
E não teria como eu falar com Deus, com Jesus, com meu guia, se eu não tivesse a mente que, por mediunidade, eu falo com ele, por pensamento, por energia, por onda eletromagnética. Deixar para vocês um outro compêndio, né? Eu falei do Paulo Estevam. É provável que vocês já tenham lido Memórias de um Suicida. Eu conheço muita gente, esse livro é um livro que precisa de ser, vamos dizer assim, demitificado. Mitificar é um livro de muito difícil, não tem nada de muito difícil lá, gente, é preguiça mesmo. Tá? É igual a Evolução em 2 Mundos, não é tão difícil assim não, é preguiça mesmo. Tá? Só você ler que você vai ver que você entende o necessário, o que você não entender, deixa para lá. Entende o que você puder. Lá no final desse livro você vai encontrar 3 sábios, estão lembrados? Um pregava o evangelho para eles. O outro pegava eles, levava nas outras colônias, na crosta, para ver na prática isso. Passado 2 anos, chega um terceiro. Esse terceiro chega para eles e fala: estou chegando agora porque não haveria razão nenhuma para ensinar a vocês o 6º sentido. Que vocês poderiam usar contra vocês mesmos. Tá? Então, para isso foi necessário 2 anos de estudo do Evangelho, e lá é para o download, tá? Passa da mente para a mente, tá? Para que vocês pudessem conhecer. Então, o 6º sentido que nos falta para conhecer Deus é isso aí. Tá? Ainda dá para a gente mais um pouquinho. Vamos lá. Estão lembrados da escala espírita? É aquelas questões de 100 a 113. Kardec tinha publicado na primeira edição do Livro dos Médios, mas depois ele fez uma nova edição e passou a publicá-la nas questões de 100 a 103 no Livro dos Espíritos. Você vai encontrar lá 3 ordens e 10 classes. Né? Na terceira ordem, olha os caracteres dos espíritos da terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Adoramos picanha, sexo, comida, não fazer nada, descansar, não fazer nada, falar mais, tudo coisa da terra. Nós. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Percebe? É nós mesmo. Não adianta trincar, não, é nós mesmo. Agora, os espíritos da segunda ordem são aqueles que já construíram um perispírito, que constrói um corpo fluídico para habitar um planeta ditoso. Olha caracteres gerais. Predominância, ao contrário, predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então, no planeta ditoso, nós já compreenderemos Deus. Tá? Aí eu tirei um pedacinho aqui que eu achei fantástico, nessa questão é 107. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espírito do bem, anjo da guarda. Vai lá na questão 495, Santo Agostinho fala: gente, nós moramos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Viu? A 495 é a minha questão de cabeceira, é uma delas. Agora, e a primeira ordem? Olha a característica, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única, só tem uma classe, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é susceptível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, mesmo que sejam fluídicos, né? Realizam a vida eterna no seio de Deus. A Terra só teve um. O nosso próprio governador, o unigênito. Então, chegamos ao nosso termo. Como nós podemos ver, é imprescindível, nesse último minuto, a gente não falar sobre a importância desse livro. Foram 9 questões. Olha como elas se linkam. Tá? Esse livro, gente, tem 1019 questões. Ele está escrito em 4 partes. Cada parte tem um livro de aprofundamento. Essa primeira parte é a Gênese. A segunda, dos Espíritos, o Livro dos Médios. A terceira, das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta, das Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno. Por isso, esse monte de curso que a Casa Espírita tem é para isso. Não tem como chegarmos ao conhecimento sem conhecer, e isso é só o básico. O Chico tem mais 400 e tal, o Divaldo 350, a Ivone 18 e vai por aí afora. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e a direção pela oportunidade de estar aqui. Muita paz a todos.
Nós que agradecemos ao nosso querido Raimundo pelo estudo e vamos, então, passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que possam se posicionar e, durante o passe, pedimos à espiritualidade amiga que possa também estar fluidificando a água em que beberemos e levaremos em nossos corpos para o alimento da nossa alma. Assim, querido Pai, agradecidos que somos, e a Jesus Cristo, nosso irmão, a essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que possamos fechar os nossos olhos, imaginar a face do nosso amado Mestre Jesus, nos dizendo as seguintes palavras: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrarão apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E muitos dirão, mas Senhor, não profetizamos, não fizemos milagres, curas em teu nome? E eu vos direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que praticais obras de iniquidade. Iniquidade é o mesmo que fazer tudo aquilo que é contra a moral de Cristo. E ele prossegue nos dizendo, diferenciando o homem insensato do sábio, que o sábio seria aquele que ouve e pratica os ensinamentos dele, e o sensato é o que ouve e não coloca em prática, que é aquele que ouve e pratica, constrói, edifica sua casa sobre a rocha. E vem as dificuldades e ela continua intacta. E continua nos dizendo que aquele que violar o menor mandamento e ensinar os homens a violá-los será olhado como o último, mas aquele que cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Esses ensinamentos, essas palavras do nosso tão amado Mestre Jesus, reflete todo o esforço em nos ensinar e a nos pedir a cada um de nós que façamos o que Ele nos diz, que apliquemos os seus ensinamentos, porque Ele sabia que todo sofrimento está em não praticarmos os seus ensinamentos, ignorarmos o que Deus, nosso Pai, nos pede. Grandes são os esforços dos céus para nos orientar o caminho, mas por vezes parecermos surdos aos apelos do mais alto. E toda a verdade, como o Espírito de Verdade nos disse, está nos ensinamentos do Cristo, está no cristianismo, e todos os erros provêm dos equívocos dos homens. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Impiedade é a falta de amor a Deus, a descrença, o mesmo que ser ímpeto. E de todos os conjuntos de ideias, de todas as ideologias, a única que nos levará a Deus nosso Pai é o cristianismo. São ensinamentos do Cristo, que o nosso apóstolo Leon Denis nos diz que o cristianismo e o espiritismo é a mesma coisa. E que possamos agradecer aos nossos guias, ao nosso Mestre Jesus, pelo Espiritismo que elucida, nos explica claramente
como agir, como seguir, os ensinamentos. E que possamos, meus irmãos, nos esforçar para praticar os ensinamentos do mais alto, que peçamos perdão a Jesus, a Deus, ao nosso Pai, aos nossos guias espirituais, que trabalham incessantemente por nós. Agradecemos, somos a nossa irmã Maiara pela sustentação de paz. E vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire a todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem dentro do coração, que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, destruições e, com isso, a grande necessidade de trabalhos, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e entender a essas necessidades, o fazem de um jeito objetivo e, às vezes, não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para a forma, objetivos da vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito. Uma vez que, atendendo a todas essas necessidades que já citei, terão soluções onde os valores do Espírito serão elevados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas, e sim passar por uma luta e vencê-la. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos de cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam, quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo de modo a não atrapalharem. O universo se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém. Sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com o sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo, e quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos, e então atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que o fazem. Por isso,
viemos várias vezes dizer a vocês: caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, desde que não constranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser bons cristãos, o Cristo, quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos de vida, de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser, pôde nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral dentro de todos nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual, que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, do quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é a sua moral, seu intelecto, vide ser o filho maior do Pai. E então, todos, seguindo, descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam. Que ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. Porquanto virmos e sentirmos a obra, jamais teremos dúvidas do Criador. A tua obra, Pai, jamais será esquecida. Obrigado, nosso Deus. Obrigado ao Mestre Jesus por estar sempre presente em nossas vidas. Obrigado à espiritualidade amiga, bondosa. Obrigado ao Altivo Panfiro. Obrigado, Antônio de Aquino. Obrigado, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, querido Allan Kardec, pela sua codificação. Agradecidos que somos, felizes que estamos, pedimos a essa espiritualidade e a Ti, Jesus, que ao regressarmos aos nossos lares, possam nos acompanhar, nos levando em segurança, em paz, em harmonia. E assim, agradecidos mais uma vez, em nome do nosso amor, em nome do amor dessa espiritualidade, em nome do seu amor, Jesus Cristo, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da tarde deste sábado. Graças a Deus.